Queridos irmãos, há uma necessidade da gente crescer na fé, crescer na maturidade do Espírito. Nessa manhã, será que o Senhor achará fé no teu coração? Neste podcast, o pastor Mauro Livramento traz uma mensagem esclarecedora sobre o Vale de Ossos Secos. Podem esses ossos reviverem? Senhor, tu sabes. Ouça essa mensagem e seja edificado. Amém e amém. Creia somente. Creia somente. Creia somente. Aleluia. Eu disse aleluia. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, há uma necessidade da gente crescer na fé, crescer na maturidade do Espírito. Nessa manhã, será que o Senhor achará fé no teu coração? Será que o Senhor achará fé no teu coração? Abra comigo a tua Bíblia no livro Atos, capítulo 14. Eu vou pedir que, por favor, seja lido Atos 14, no versículo 9. Aleluia! Um povo jovem, um povo bem disposto, um povo disponível, é o que o Senhor busca para si mesmo. Amém? E amém. Eu tenho grande expectativa daquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Porém, eu não estou a apresentar um novo evangelho, eu não te estou a apresentar algo de estranho, algo que você não conhece. O que nós precisamos é de reavivamento. Nós precisamos de parar de desprezar. Muitos, pelo conhecimento que têm, desprezam, dizendo, não, eu também conheço. Porém, a Bíblia diz que os que também ouviram a palavra não misturaram com fé e de nada lhes aproveitou. Nós não damos à procura de pessoas que também conhecem, damos à procura daqueles que creem, misturando a palavra que eles conhecem com fé, e então assim Deus agir no meio do seu povo. Infelizmente, muitos deixaram de crer no Senhor porque começaram a dar ouvidos a falsos evangelhos. E de nada lhes valeu até aqui. Atos 14, verso 9. Atos, capítulo 14, verso 9. Podemos ler rapidamente? Ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Glória a Deus. Amém? Paulo pregando, viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Fé para ser curado. Qual é a tua expectativa nessa manhã? Qual é a tua expectativa nessa manhã? Diz a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37, que os ossos secos, cada um disperso para o seu lugar, porque estavam mortos. E então o Senhor perguntou, podem esses ossos secos viver, filho do homem? E ele disse, o Senhor sabe. Então foi-lhe enviada a palavra. Os ossos secos clamavam. Aquela morte era um testemunho perante o Senhor, subia aquele som, assim como o sangue de Abel clamava diante do trono de Deus, aqueles ossos secos clamavam perante o Senhor. E então Deus levou Ezequiel, podem esses ossos secos viver? O Senhor sabe. Então, Salmos 107, Deus enviou a sua palavra para curar, para lhes livrar da destruição. Então, a Bíblia diz que ele começou a ouvir um rebuliço, em que cada osso se ajuntou ao seu osso. Quando você ouve a palavra, isso acontece. Você começa a ser agitado no teu espírito. Você começa a experimentar algo diferente. Mas muitos assumem que isso é o mover do Espírito Santo. E não é. Muitos interrompem o que Deus quis fazer por causa daquele rebuliço do momentâneo. Então, diz a Bíblia que cada osso se ajuntou ao seu osso e ele viu até o ponto de nervos, músculos e pele vir sobre eles. Porém, diz a Bíblia, não tinham vida. Nessa manhã eu quero te perguntar, você tem a vida do Espírito de Deus sobre ti? Muitos têm ouvido a palavra, isso causa neles um rebuliço. Mas até que o Espírito de Deus venha sobre ti, você não pode carregar a vida dele. Então, queridos irmãos, nessa manhã, deixa-te explicar algo. Diz as Escrituras que esse homem olhava para Paulo com expectativa, com fé. Nós temos hoje uma geração que está apostada em procurar pastores que falam para si o que lhes agrada, pastores que lhes fazem sentir confortáveis. Mas nós, no Espírito de Deus, estamos à procura de homens e mulheres que creem, que creem, que creem, que creem. Você tem que tomar posse da palavra. Você tem que tomar posse da fé. Eu não serei um bom pastor te carregando o colo. Eu não serei um bom pastor se não exigir de ti a fé. Você tem que crer. A única obra que Deus exige no Novo Testamento da nova criatura, João 6:29, que creiam no homem que Deus enviou.
Romanos 14 diz, tudo que é feito sem fé é pecado. Queridos irmãos, sabemos que roubar é pecado porque a lei assim o diz. Sabemos que mentir é pecado porque assim a lei o diz. Mas lembre-se que Paulo disse, da graça tendes caído. Se você cai da graça, você volta para a lei. E nós não somos mais da lei, mas somos da graça e da verdade em Jesus Cristo. Talvez eu esteja acelerado demais para aquilo que seja o nível dos teus ouvidos, mas deixa-te falar uma coisa nessa manhã. O pecado da nova criatura não é visto pela lei. A nova criatura não vive pela lei. Queridos irmãos, a nova criatura não vive pela lei. Aquele que vive pela lei morrerá. Aquele que vive pela lei morrerá. Nós não somos em Cristo chamados a viver pela lei. O pecado da nova criatura não é visto pela lei. Isso é o resultado de nós estarmos a dar ouvidos a mensagens das jumentas. O pecado da nova criatura não é a lei que diz o que é pecado. Se você diz que isso é pecado em função da lei, você então vive pela lei, da graça tendes caído. Estamos juntos ou perdi a audiência nesse momento? Aleluia. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei. Logo, a lei não é a medida da nova criatura. Quando você olha e aponta, isso é pecado, aquilo é pecado. Você está a viver isso pela lei ou pela graça? Eu não te disse que, olha, a lei foi abolida, pode dizer pecar. Não é isso que você ouviu. Mas, queridos irmãos, como é que você entende que isso é pecado? Eu não sabia, disse Paulo, que roubar é pecado. A menos que a lei me mostrasse que é pecado. Então, a lei me mostrou a minha condenação, o meu pecado. Queridos irmãos, no livro de Romanos, tudo aquilo que é feito sem fé é o pecado da nova criatura. O pecado da nova criatura não é visto pela lei, mas pela graça. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come pela fé. Tudo que não é da fé é pecado. O pecado do Velho Testamento era a lei que determinava. Por isso é que você olha e pergunta, isso é pecado ou não é pecado? Porque você está a tentar para a lei. Mas o pecado da nova criatura, Jesus perguntou, achará fé na terra o Filho do Homem quando ele voltar? Ele não perguntou, acharão homens a cumprir a lei? Achará fé na terra o Filho do Homem quando ele voltar? Isso tem sido o atrofio dos teus músculos espirituais. Isso tem sido o atrofio da tua vida condicionando a tua vida espiritual. Porque você não aprendeu a crer. Nós estamos hoje a viver, a testemunhar uma geração. A geração chamada a depender mais do Senhor é a geração mais incrédula. A geração dos últimos tempos, dos últimos dias, que precisava de compreender as coisas do Senhor e se agarrar no Senhor. Ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós estamos a ver que é a geração que menos crê. É a geração que está mais dentro da igreja. É a geração menos perseguida. É a geração que menos crucifica a sua carne. É a geração mais ofendida. Você sabia que a ofensa é fruto da falta de fé? Porque um homem que crê, como José, ao invés de ficar ofendido quando os irmãos lhe venderam como escravo, ele disse, não foram vocês. O que vocês fizeram, intencionaram para o mal, mas Deus usou isso. E eu, pela fé, entendi que Deus me enviou à vossa frente para vos livrar. Você quer o antídoto contra a ofensa? Aqui está. Deus está a falar contigo no meio das tuas lutas, no meio das tuas dores. Deus tem uma palavra para ti no meio das tuas ofensas. O que é que o Senhor está a falar contigo? Queridos irmãos, aprenda a não ser estimulado por entretenimento e emoções. Fogos de artifício espiritual que te fazem sentir uau nas coisas de Deus. Não faça isso. A Bíblia nos diz que pela fé Jesus foi para a cruz. Pela fé Jesus deu sua própria vida. As pessoas hoje dizem, eu creio que nada vai me acontecer. Eu creio que nada de mal vai me sobrevir. Eu não estou na expectativa de coisas mais me acontecerem, mas o que eu creio é em Jesus. E a minha vida vivo baseado na fé do Filho de Deus. Não temas, diz o Senhor. Creia somente. Creia somente. Creia somente.
Então, queridos irmãos, se alguém morre jovem, nos dias de hoje, em tempos atrás um pregador do Evangelho me perguntou: homem de Deus, o que dizes da morte desse servo do Senhor? Era muito jovem para morrer. Eu disse: Jesus tinha 33 anos. Queridos irmãos, na graça, você não pode determinar se aquele que morreu com 200 anos ou que morreu com 20 anos, qual é o que teve sucesso. O sucesso do homem espiritual é dele fazer a vontade do Senhor. Cuidado para que você não se continue a determinar a tua vida em função da lei. Em função da lei. Queridos amigos, graça sobre Simeão lhe foi dito: não morrerás até que teus olhos vejam Cristo. Deixa-te dar a palavra do Senhor sobre a tua vida. Sobre a graça, você é imortal até que a palavra de Deus se cumpra sobre a tua vida. Você não vive mais pela lei. Você tem que se desprender da lei, porque a lei te impede de crer. A lei te condena. A lei te condena. José e os seus irmãos tiveram aquele atrito. Os irmãos venderam José para o Egito. Agora os irmãos têm que pedir socorro no Egito. Como eu disse no live de ontem, muitos começaram a pensar: se calhar pelo espírito religioso, é condenação, é castigo de Deus o que nos está acontecendo. Porque eles tinham uma mentalidade da lei. Mas quando você entende graça, queridos irmãos, a graça te isenta da lei. O justo viverá pela fé. O justo não vive pela lei. A lei é que te diz, querido irmão, isso é errado. A lei que é enferma, a lei que não justifica, te diz que isso está certo, aquilo está errado. Então muitos se acham espirituais porque eles não tropeçaram naquele ponto da lei. Mas todo homem que tropeça num único ponto da lei é culpado de toda a lei. Mas todo homem que crê naquilo que Jesus fez naquela cruz, na obra substituta de Cristo crucificado, essa fé se torna a sua justiça. Mas você falhou em todos os pontos. Mas o facto de você crer no Senhor, isso te faz santo e justo aos olhos do Senhor. Queridos irmãos, aleluia. Essa manhã você precisa